Esse ano não vai ser igual aquele que passou. A frase da marchinha cai como uma luva para 2020. É fato. Este ano não foi igual aos outros para mim, para você, para o mundo, para o Espírito Santo. Esse ano não foi o mesmo para os moradores de Iconha, no sul do estado. Era sexta-feira, dia 17 de janeiro, quando uma enxurrada varreu a cidade. Destruição para todos os lados. Equipes do Exército se deslocaram ao município. O reflexo da força da água chegou em outras cidades. Alfredo Chaves, Castelo, Muniz Freire, Vargem Alta. 10 pessoas morreram. Dias que ainda estão marcados na vida dos moradores dessas cidades. Foi horrível, horrível. A força da natureza causando tragédia e o tráfico de drogas matando. Alice da Silva Almeida tinha 3 anos de idade. Estava brincando no quintal de casa, no bairro Dom João Batista, em Vila Velha. Ela foi morta com um tiro na cabeça. O alvo dos criminosos era um jovem que morreu meses depois. A guerra do tráfico matando inocentes e destruindo famílias todos os dias. Ainda no início do ano, o assunto se tornou destaque nos noticiários: o novo coronavírus. Aos poucos, a notícia e o vírus se espalharam pelo mundo. E no dia 11 de março de 2020, a OMS declarou: a Covid-19 era uma pandemia. 6 dias antes, o que parecia estar longe já era confirmado aqui no Espírito Santo. O primeiro caso de Covid-19 no estado. Não tem que ter pânico, tem que se cuidar, tem que ter prevenção. Os casos foram aumentando. Em menos de um mês, a primeira morte causada pelo novo vírus foi confirmada no Espírito Santo. A partir daí, os números só subiram. Atualizações diárias, novos casos, mais mortes, alguns curados. Leitos de UTIs lotados, mais leitos para suprir a demanda. As orientações foram chegando: higienização, álcool em gel, máscara e as primeiras medidas para conter o vírus. Rodízio no funcionamento do comércio, suspensão das aulas, home office, ficar dentro de casa. E as consequências também chegaram. Demissões, impacto na economia, a procura desenfreada pela cura, a corrida aos supermercados para estocar. Diante do caos, auxílio emergencial e o inevitável, e que deveria e ainda deve ser evitado: aglomerações. Enquanto a pandemia avançava, os fatos continuavam, a notícia não para. A região metropolitana virou um barril de pólvora. Ataques e mais ataques registrados no centro da cidade. Leitão da Silva, Ilha do Príncipe, a chacina da Ilha do Doutor Américo. 4 pessoas mortas. Em menos de um mês, mais 2 mortes às 5 da tarde na Avenida Princesa Isabel. Todos os casos ligados diretamente ao tráfico de drogas, mas nem todas as vítimas envolvidas com o mundo do crime. Para demonstrar a força que tem, os traficantes incendiaram um ônibus, pediam melhorias para a população carcerária. 12 coletivos queimados, 4 milhões em prejuízo. Por falar em fogo, tragédias causadas pelas chamas ao longo de 2020. Num prédio no bairro Nóbrega da capital, o desespero dos vizinhos, a aflição para salvar uma criança, o suspiro de alívio de reação, descrença com a confirmação da morte, e o laudo apontou que o incêndio foi causado por problemas na fiação, o carro que explodiu em movimento e o desespero das pessoas tentando ajudar, em vão, o motorista do veículo. Enquanto isso, a curva de novos casos da Covid caindo, o número de mortes diminuindo e os leitos voltando ao normal. O afrouxamento das restrições. Um respiro que se transformou numa espécie de autorização para a irresponsabilidade. Eventos, aglomerações, praias, aglomerações, ônibus, aglomerações. As máscaras caíram sem trocadilho e deu e ainda dá para perceber quem não tá nem aí pro vírus. E diante do novo normal, o choque do absurdo. Uma menina de 10 anos de São Mateus, norte do estado, estuprada pelo próprio tio. A justiça concedeu o aborto e ela foi chamada de assassina. O caso viralizou na internet, os dados da vítima foram espalhados pela rede. Só um dos vários casos em que crianças foram abusadas sexualmente no Espírito Santo. Em pleno 2020, um ano em que o racismo foi execrado internacionalmente e por aqui também, porque vidas negras importam, o flagrante do preconceito no estado. Violência contra a mulher, rostos que entraram numa estatística infeliz. Até o último mês, 22 feminicídios foram registrados no Espírito Santo. Morreram por serem mulheres.
os principais suspeitos, companheiros e ex-companheiros, e que ainda tiveram coragem de acompanhar a dor das famílias. Entre tantas tragédias, boas notícias. A solidariedade em meio à destruição provocada pela água. Em meio à tragédia doméstica de um incêndio, o ato de um pai de salvar os filhos e o toque no coração, doações. Em meio à pandemia, o se reinventar, o espaço dos classificados do TN. Eleições 2020, momento de exercer a democracia, a escolha de novos rumos. Agora, na reta final, infelizmente, aumento no número de novos casos e mortes. Mas o ano do medo, de dor, também despertou a esperança. É que a vacina já está aí e, ao que tudo indica, vai chegar até nós. Em meio à tragédia mundial da pandemia, no estado, os curados. Eles venceram a Covid. Falta pouco. 2020 já está acabando, mas a pandemia continua. Por isso, não vamos nos descuidar. Distanciamento, higienização, máscara são mais que necessários. Ainda são gestos e atitudes essenciais para a vida. Para que 2021 não seja igual a esse ano que já está indo. Feliz Ano Novo, com a esperança da cura.